Bem-vinda à quarta temporada do Mulheres Imigrantes Podcast. O podcast onde celebramos a força e a resiliência das mulheres que ousaram cruzar fronteiras e construir novos começos. Nessa temporada, o relato de mulheres negras e indígenas ao redor do mundo vão ganhar destaque. E quem vai estar aqui com a gente em todos os episódios é a Tagarela Migration, uma agência de confiança em processos de migração para a Austrália. A Tagarela apoia não apenas a sua jornada de migração, mas também entende profundamente essas experiências. A equipe da Tagarela é formada, em sua maioria, por mulheres imigrantes. Com uma liderança feminina forte à frente, a Tagarela é a prova viva de que sonhos transcendem fronteiras. Então já sabe, se precisar de uma agência de imigração, a Tagarela é o lugar perfeito para você, mulher imigrante, planejar o seu intercâmbio. O site da agência é tagarelamigration.com.au e o Instagram é tagarela_AUS. Junte-se a nós e descubra o poder da união feminina em cada história. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Gold Coast, Austrália, há 17 anos. Convidada desse episódio é natural de Santo André, São Paulo, apaixonada por reconhecer culturas, escrever e deserto, empreendedora e escritora por profissão e cidadã do mundo nas horas vagas, Rebeca Eleteia. Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Rebeca na fila do nomadismo? Muito bem, muito obrigada, Bárbara, e muito obrigada a todos os ouvintes aqui das Mulheres Imigrantes. Para mim é uma honra poder estar nesse podcast e poder compartilhar a minha história. Espero que possamos fazer uma viagem, uma imigração aqui pelas ondas audíveis desse podcast e que a gente possa se conhecer melhor. Eu me chamo Rebeca Eleteia, eu sou hoje, viajante, um pouco nômade, mas acredito que mais viajante do que nômade, né? Tive a oportunidade aí de morar, eu nem lembro mais, eu comentei com a Bárbara, acho que talvez ela sabe melhor que eu. Eu tenho a lista e a gente chega nela. Isso, eu sou escritora, sou empreendedora e também faço parte, sou uma das idealizadoras de um coletivo de mulheres negras viajantes, trazendo essa visibilidade de mulheres que imigram, mulheres que viajam, trazendo outras perspectivas e narrativas de mulheres, de gente como a gente, né? Como a Bárbara falou, ela veio da Zona Leste de São Paulo, eu sou da ABC Paulista, então são regiões mais periféricas do que os grandes centros. Obviamente, a gente ainda está em São Paulo, mas também tem muitas outras mulheres que é do Nordeste, que é do Norte do Brasil, da Amazônia, de outras regiões da América do Sul e também do Caribe e de África que a gente possa inspirar. Então, é isso. Minimamente quase nada de milícia. E, gente, para quem escuta o podcast já há muito tempo, sabe que eu sou amante de rotina e estrutura. E eu sempre faço as mesmas perguntas base, né? E da mesma maneira, as todas convidadas. Mesmo que cada uma tenha sua história única. Porém, algo me fez querer mudar as coisas com você, Rebeca. Que de alguma maneira não tem como fazer igual com alguém que é tão múltipla e diversa e que se joga para o desconhecido com a curiosidade e interesse de uma criança ao descobrir o mundo fora de sua casa. Então, bora jogar o meu conforto da pauta de lado e a gente vai seguir isso com a intuição. Então, onde foi que surgiu esse seu interesse em viajar e conhecer o mundo e querer ocupar esse mundo como um ser viajante? Sim, você sabe que eu estou em São Paulo depois de 7 anos, sem parar, assim. Então, eu cheguei agora, retornei um pouco a São Paulo. E eu fui na rua 7 de Abril, né, para quem é de São Paulo, recentemente, acho que alguns dias atrás, e eu comecei a pensar, assim, que o meu amor por andar, sabe, por estar nos lugares, veio muito do meu pai e dos meus pais, assim, né, o quanto eles entendiam a importância do lazer, né.
Então, uma vez por mês, eu tenho 4 irmãos, então meus pais têm 5 filhos, e uma vez por mês eles tiravam um dia para a gente passear, né? Então a gente ia para o centro da cidade, a gente ia para o Pico do Jaraguá, essa coisa de descobrir, essa coisa de tipo do novo, né? E aquilo para o meu pai era fascinante, para ele era lindo, o jeito que ele fala da cidade, o jeito que ele ama. E aí meu pai morou no Rio e ele falava, né? E tem uma das cenas que eu lembro muito, meu pai levava a gente no aeroporto para ver os aviões voando. Eu tenho um irmão que ele é apaixonado por avião, e na nossa infância, a gente nunca andou de avião. Eu nunca andei de avião com os meus, quando eu era criança, né? Nunca andei de avião com os meus pais, mas eles sempre levavam a gente. Então, acho que isso era uma forma indireta de colocar a viagem para a gente, sabe? Isso foi parte da nossa educação, de conseguir conhecer o mundo. Às vezes a gente ia passear e levava a nosso lanche, sabe? A comida, mas a gente estava nos lugares, a gente estava ocupando. E os meus pais, eles se conheceram viajando. Então eu acho que eu fui o. É DNA, assim, veio com esse fruto. Gente, que coisa linda de ter, né, essa preocupação com as crianças de querer explorar e, né, a gente vindo aí, cria dos anos 80, né? Estão ali crescendo, anos 90, não sei, não tinha tanto nessa coisa de, o máximo a gente ia para um parque perto de casa, mas, né, desse desbravar de lugares novos, de reconhecer, né, a nossa própria cidade e passear e, de certa forma, introduzir essa coisa da possibilidade das viagens, né, do aeroporto, mesmo vocês não tendo desfrutado disso juntos, mas de mostrar, olha, isso acontece, né? Pessoas fazem isso. Uhum, uhum, sim, eu costumo dizer que é o direito ao lazer, né? A gente tem e deve ter o direito ao lazer. E não é só trabalhar, né? E considero também que eu venho de uma família, né, majoritariamente de pessoas negras, e eu sempre digo assim que as nossas tias, as nossas avós, elas sempre tiravam uma vez no ano as férias das crianças, mesmo que os nossos pais estavam viajando, eles deixavam com alguém, que alguém ia viajar, alguém ia para a praia, e aí aquelas 50 crianças, e tinha uma, duas tias cuidando, né? Pensar no lazer, pensar na nossa saúde mental, assim, porque isso é um direito, né? Assim como a gente fala de direito à saúde, direito a transporte, direito à cidadania, a gente precisa também do direito ao lazer, né? Isso é fundamental. Porque, né, a gente não. É complicado isso, né? Porque, tipo, falta palavras do tanto que a gente cresceu numa sociedade de que você não, tipo, não é direito, é mérito. Tipo, você só descansa, você só relaxa, isso só faz parte, né, da nossa rotina ali, se a gente cumpriu com as obrigações. E, e se a gente tem dinheiro ou se a gente tem aquilo, não, de certa forma, tentar incorporar, né, isso. Então, um passeio, tipo, tem muitas cidades no mundo, né, e a gente vai entrando um pouco mais disso, mas tem inúmeras cidades no mundo que tem aqueles passeios no centro da cidade, que são passeios guiados, caminhando, gratuitos. Então, Uhum. muitas vezes a gente não precisa de tanto acesso financeiro, né, para desbravar e conhecer outros lugares. Tem parques nacionais e estaduais e afins. Museu, eu vi que você estava ontem no museu, gente, ontem de quando a gente está gravando, tá? E que às quartas-feiras o museu, ai, me fala o nome completo, Museu por Afro, Museu isso, Afro brasileiro. que às quartas-feiras a entrada é gratuita. Então, Uhum. às vezes é só o valor do transporte, né, de você se locomover até o. Exatamente, exatamente. No, todos os museus,
Falando assim, Europa hoje, uma vez por mês ele tem que ser gratuito. Então tem o dia grátis do museu na Europa. No Brasil, em muitas cidades, é uma vez por semana que é gratuito. Olha que E diferente. tipo, trazendo assim o acesso à cultura, né? Obviamente, quando a gente vai para a Europa, os museus são mega ultra lotados, né? Mas tem aqueles cartões que faz tipo entrada gratuita para o museu, que aí você paga às vezes 60 euros, e aí você pode ir em todos os museus uma vez no ano. E aqui no Brasil, a maioria é uma vez por mês. Então, esse é quarta, tem museu que é sexta, tem museu que é quinta, então vai variando muito. Nossa, a gente tem um para cada dia da semana. É. E entrando então um pouco aí já na sua história de imigração, gente, eu vou listar todos os países que a Rebeca morou, e aí a gente vai começar um pouquinho aí então, porque você, né, na escolha dos lugares, tirando um, a maioria foi inusitado, não é a palavra, vamos dizer assim, não convencionais. E aí, gente, Uhum. eu vou listar para vocês: Tajiquistão, Moçambique, Serra Leoa, Venezuela e Holanda. E ainda ouso dizer que a Holanda, por, tudo bem, né, entra na lista aí de ser um país europeu e tal, mas ainda tem um pezinho no não convencional de, sim, não ser uma primeira escolha, né, também, sim, de muitas pessoas. Não é um país de língua inglesa ou de uma língua tão popular, né, ou fácil de se falar. Então, ele ainda tem um pezinho aí na não convencionalidade. Como é que foi? Da onde surgiu? Como você descobriu alguns desses países e falou: não, tá aí, quero morar? É, ótima pergunta. Eu sou formada, sou enfermeira de formação. E uma parte da minha. Eu sou infectologista, minha especialidade, e mestre em ciências da saúde. Então, né, tive que me formar, ter uma profissão, depois de ir me descobrindo mais. E que eu gosto, assim, né, dessa minha profissão. Acho que ele me dá muitas possibilidades, mas também é uma profissão que ela é muito pesada. Então, quando eu tive a oportunidade, né, de trabalhar numa organização internacional, e aí eles tinham algumas vagas para enfermeira infectologista, da qual eu trabalho, e tinha uma vaga para trabalhar no Tajiquistão. E aí eu falei, não sei onde que é, né? Acho que a maioria das pessoas não sabe, então é ao redor de todos os países que estão, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão, Mongólia, e também ali tá perto da Índia, Afeganistão também. Então estava ali naquele reduto. Acho que a primeira coisa que vem na mente é um país de guerra, porque tudo que vem com tão, né? A gente já imagina, mas não tinha guerra. Eu amei, eu fui para ficar um ano e eu fiquei um ano e 6 meses. Assim, então eu me conectei muito, para mim foi muito bom, foi muito gostoso. E não satisfeita, eu voltei o ano passado para o Tajiquistão, assim, e muita gente lembrava de mim, as pessoas lembram, assim. Então, para mim foi muito importante, assim, foi o primeiro país que eu vivi longamente, assim, um ano e meio. Eu falei, caraca. Então, foi através da minha profissão. Depois eu fui para Moçambique, e Moçambique era um sonho mesmo, porque em 2015 eu sonhei que eu iria morar e trabalhar em Moçambique para uma organização X. E eu fui em 2016 para ver se era realmente o lugar que eu iria morar. E aí, quando eu fui, eu me apaixonei. Eu falei, gente, é esse lugar mesmo, é igualzinho que eu sonhei, é aqui que eu quero. Obviamente que eu fui visitar a capital, mas eu não morei na capital. Que bom, porque eu não gosto de morar, tipo, nos tradicionais, né? Então eu fui mais para a região central do país. E lá eu fiquei um ano, sobrevivi a um ciclone. Essa história do Tajiquistão e de Moçambique eu conto no meu livro. E quando aconteceu o ciclone, para mim foi assim, desesperador, mas ao mesmo tempo eu falava, eu vou continuar aqui, sabe? É aqui que eu quero, esse lugar que me escolheu para viver. E eu continuei, né? As amigas da minha mãe ligavam para ela, sua filha tá maluca,
manda ela voltar. E eu falei, não, Busca sua filha de volta, como você deixa? era isso. E minha mãe parou de atender telefone, minha mãe não queria falar com ninguém, porque ela falou, ela quer, deixa ela, é a decisão dela, não sou eu. E aí eu fiquei, assim, ainda após ciclone, 8 meses no país, na cidade onde realmente aconteceu. Aí depois foi Venezuela. Venezuela eu já tinha ido em 2013, tinha cruzado o país e eu me apaixonei. E eu falava, eu preciso voltar nesse país, eu quero morar nele. Ele é realmente muito lindo, assim, uma beleza, a natureza, as pessoas, a comida, não tem para ninguém. E aí eu volto um pouco depois assim da pandemia, acho que foi 2021 que eu voltei para Venezuela para morar. Então para mim foi uma experiência incrível, porque aí eu passo em outros estados, outras províncias, da qual eu amei. E Holanda, né? Que acho que foi o último. Não, Serra Leoa. Serra Leoa aí. Serra Leoa, que também foi o oeste africano, né? Então eu já tinha feito a África subsaariana e foi a primeira vez que eu vou para esse lado, da qual eu aprendo muito e eu fico apaixonada. Então o ano passado eu também voltei para. O ano passado eu digo que foi o ano dos retornos, porque eu voltei para África, para Venezuela, voltei para Serra Leoa e esse ano voltei para Moçambique. Então assim, e Tajiquistão. Então eu estou retornando a todos os países que realmente fizeram parte da minha história. E agora Holanda, que foi um ano que eu vivi na Holanda, é, vivendo aí um pouco dessa Europa, como a maioria das imigrantes que estão ouvindo esse podcast. E aí, quais foram, assim, top 3 similaridades morando em cada um desses países e, tipo, top 3 diferenças? Porque Eu isso é acho que uma coisa que a gente percebe muito, que por mais que a gente tenha imigrantes que moraram em inúmeros países do mundo, várias têm. Tem gente passando aí atrás, pode passar, dá oi. pode passar, não tem problema. Ela é colombiana, tá aqui em casa me visitando. É, mas, tipo, né, que tem alguns lugares que tem coisas, né, similares. Olha, eu pontuando, tá? Todos os países que eu morei, tirando a Holanda, eu acho que a similaridade que eles têm são nas cores, sabe? As cores das roupas que as pessoas usam. Eu sou uma pessoa muito colorida, né? Quem me conhece sabe, tipo, sinto roupa colorida, assim. E todos os países, assim, Venezuela, Serra Leoa, Tajiquistão, eu tinha muito medo de chegar lá, porque não tem na internet, se a gente for buscar, isso foi 2017, não tinha muita coisa falando do país. E quando eu cheguei, eu fui, ai, eu vou ser negra, né, lá, uso roupa colorida, meu cabelo, então o quanto isso ia chamar a minha atenção das pessoas, eu não queria chamar atenção, porque eu queria estar ali, vivendo, né, a gente quer viver, é isso que a gente quer e é o meu maior desejo. E quando as pessoas me viam, quando eu via as pessoas, elas tinham roupa, as roupas bordadas à mão, as roupas coloridas, os tecidos, iam lá e costuravam, fazia roupa em um dia. Então aquilo para mim era incrível. Moçambique é assim, Serra Leoa era assim, Venezuela é assim, sabe? As roupas, o glamour, o colorido. Então isso para mim foi foi muito impactante, assim, sabe? Eu falava, gente, é isso mesmo, é isso que eu gosto. Então foi muito acolhedor, assim, as pessoas. Tajiquistão é considerado um dos países mais acolhedores do mundo, né? Isso na época que eu fui, então não sei agora os dados, mas as pessoas não falavam inglês, mas elas convidavam para entrar na casa, para comer comida. E isso também acontece muito nos países africanos e também na Venezuela, né? Então acho que é essa similaridade, sabe? Esse calor, esse acolhimento, que eu acho que não tem para ninguém. E as diferenças? As diferenças, ótimo. Eu acho que elas vão mudando muito, assim, acho que a diferença das comidas, acho que elas são um pouco diferente, né? Quando a gente pensa comida, então, desde o mais picante, né? A base da comida, então, para alguns países são os legumes, as verduras, para outro país é a carne, o quanto a importância da carne, né? E até mesmo a Holanda.
que para mim eles não têm comida. Então isso para mim era um grande choque assim cultural. Desculpa, desculpa Holanda. Ah, é tipo a Austrália, eles têm assim, né, tipo, lista de pratos típicos. Ah, aqui é uma pie, que é tipo, gente, tradução e não só tradução, mas até a aparência é tipo uma empada. Só que é uma empada de carne moída, meio não seca assim, mas tipo meio melequentinha assim ali dentro, que eles comem com ketchup em cima. Esse é um dos pratos típicos. Outro é fish and chips, então um peixe frito com batata frita. Bless you. Que mais? Pão com margarina e Vegemite. É isso. Holanda tem o quê? O pãozinho lá com aquele peixe que eu esqueci o nome e O croquete. stroopwafel. O waffle é gostoso. Vamos, o stroopwafel lá, fininho, com aquele caramelozinho por dentro. Legal, mas, né? E que não é Tá bom. comida, entende? Assim, tipo, arroz, feijão, sabe? Por favor, me dá uma comida. Tipo, vamos na minha casa, me dá um chips, entende? Feijoada, Fala assim. uma Tipo assim, moqueca, né? Um negócio é, ali. que nem eles fazem, eles compram esse waffle lá, tipo, meu, vamos lá, vamos pensar, vamos dizer sobre comida, né? Mas eu acho que é isso, assim, por exemplo, o Tajiquistão, como ele tem muita influência russa e da antiga União Soviética, tudo é muito regado com óleo. Então, assim, é muito pesado, sabe? Mas aí quando você vai para Moçambique, o Moçambique ele tem a ideia das verduras, dos legumes, e mesmo com a carne, que tem a carne, ela tem um tempero muito peculiar, que é muito bom, sabe? E aí você vai para Serra Leoa, ele também traz um pouco do arroz, assim, né? Então acho que são diferentes, mas às vezes eles são um pouco similar, mas que aí quebra, assim, a Venezuela, eu falo que é meu destino comer, assim, sabe? Que é uma comida incrível que me lembra infância, aquela fartura também, sabe? África, esses países eles trazem muito assim a fartura, mas são refeições, comidas originais, sabe? Assim, traz sua individualidade. É, não, e afinal, porque nesses países, gente, com esse termo que eu detesto, mas vocês entendem por quê, né? Nos famosos países de terceiro mundo, entre grandes aspas, a fartura da comida pra gente significa ascensão social. É de que eu posso, né? Que é um direito básico, eu ter o que comer e eu ter variedade, e eu poder convidar, eu poder partilhar isso com outras pessoas, é, é único. Né? Não, não é algo Exatamente. que a gente consegue. Ai, gente, tá faltando. O português hoje tá difícil, viu? Take for granted. Que, tipo, que em outros países a gente não. Tipo, já tá como garantido, então não é algo que a gente celebra quando tem, né? Porque aquela coisa do almoço de domingo na casa da avó, que tem aquela mesa cheia de coisa, não é algo tão comum nesses países que foram países colonizadores, né? Que eles roubaram comida e coisa de todo mundo, então para eles, tipo, tava lá, já tava garantido. Exato. A gente costuma dizer assim, os meus melhores amigos, né, da Holanda, né, eram mulheres brasileiras, né, mulheres negras brasileiras, mas muita gente de Moçambique, Guiné-Bissau, e a gente sempre comentava muito de que as pessoas comem para sobreviver na Europa. E pra gente é um momento de muito prazer. Assim, Europa entre aspas, tá? Porque acho que tem países que ainda tem muito isso forte do comer. Portugal, Espanha, Itália, né? E tem isso, mas os outros, às vezes, isso, pra gente é um prazer a gente celebrar, a gente compartilhar, a gente ter pessoas juntas. E uma fala que eu acho que é muito importante, assim, que nem sempre está associado que a pessoa tem dinheiro. Então, eu lembro muito de uma cena que eu andando na rua no Tajiquistão e uma senhora que trabalha comigo, né? Ela trabalhava
na área de limpeza mesmo, e ela me convida para ir na casa dela. Ela não falava uma palavra em inglês. E eu também não falava tajik na época, nem russo, nada. E aí ela fala, entra aqui na minha casa. E ela começa a preparar um prato de comida. E ela vai comprar carne, sabe assim? Eu falo assim, gente, a casa da mulher não tinha nada. E eu falo assim, não, não precisa comprar carne, não precisa nisso. Eu tava logo iniciando, assim. Hoje eu entendo, se alguém virar para mim, mesmo que ela não tiver nada, nada, mas ela me der uma carne, eu vou aceitar, sabe? Porque para isso, para ela mostra, eu tenho. Não é que ela tem, que ela não tem, não sou eu que tenho que julgar, mas ela falou, eu quero te ofertar, eu quero te dar isso. E aí eu comi. E eu comentei ontem com umas amigas minhas que eu estava em uma casa dos meus vizinhos em Serra Leoa e passou um caramujo. E aí fala assim, não como um caramujo africano, né? Acho que era caramujo, não lembro, né? E eu falei, meu Deus. E aí eles, ei, todo mundo para assim, tipo, eles falavam, vamos matar e vamos comer, né? E aí eu fiquei olhando Ah, assim. E aí eu falei assim, meu hum. Deus. Aí eles, você quer? Aí eu fiz assim, não. E todo mundo virou e me olhou assim, não. Aí eu, sim. E na hora eu falo assim, me proteja, Deus me guie e que nada aconteça, assim. Aí eu ponho na boca e eu assim, nossa, que delícia, sabe, assim, né? O quanto respeito com a comida, o quanto respeito com a cultura, que muitas vezes não é do nosso paladar, mas o quanto a gente precisa cuidar mesmo, assim, sabe, de respeito da comida. E aí depois alguma amiga falou, você sabe que isso é escargot? Aí eu falei, é verdade, né? Da gente poder respeitar espaços, territórios e culturas. Porque, né, quando vem com um nome francês atrelado ali, feito, se vendo um criador ou de uma fazenda de caramujinho ali, tá tudo bem, mas se é um caramujo selvagem, Eu não quero saber o que eu comi, eu comi. Eu vivi. olha, esses protetores guardiões aí trabalham hora extra, né? Uhum. Sim. E aí, não contente, Rebeca, em ser uma mulher negra viajante, que já é uma baita aventura, você resolveu se aventurar no mundo do empreendedorismo. Qual que é mais Uhum. difícil? Eu acredito que empreender é muito difícil, assim. É desigual, né? Eu acho que é um mundo desigual, né? Quando a gente entende força do capital e quando a gente entende mundo, né? Hoje eu tenho uma visão já mais de mundo, assim, né? Não sou. Eu nunca me considerei empreendedora. Mas eu entendo hoje minha avó como empreendedora. E um dia foi muito bonito. Foi em Moçambique que eu conheci numa parada gay, né? Numa cidade na beira. Uma mulher, a gente estava lá na parada gay, e ela vira para mim e ela fala assim: ai, tudo bem. Alguém pergunta, né, o que ela fazia, o que ela trabalha. Hoje eu não pergunto muito o que as pessoas trabalham, porque não é isso que define as pessoas, sabe? E a gente sabe que tem muitos imigrantes mesmo em outros países que faz o corre, assim, sabe? Tipo, que não tem documento, mas que, tipo, ela empreende, assim, sabe? Ela tá ali. Então não é isso que faz ela ser a pessoa. Não é a minha profissão que me define. E por isso que eu não falo que eu sou enfermeira, porque isso é 10% da minha vida. E aí, conversando, alguém pergunta o que a menina faz. E ela fala, eu sou empreendedora. E aí todo mundo, uau! E aí todo mundo vira, assim, pra ela, porque ela fala com um prazer, uma coisa tão bonita, assim. E era uma mulher, assim, que você não daria nada pra ela. E quando ela fala aquilo, todo mundo olha pra ela, assim, de um jeito diferente, que já era pra ela ter sido notada, né? E aí fala assim, mas empreende aonde, né? Porque não bastava ela dizer onde ela empreendia e as pessoas vão cutucar ela. Ela falou assim, eu tenho uma barraca de alface na rua, entendeu? E tipo, e aí eu, sabe assim? Aí eu falei, cara, ela tá certa, ela empreende, porque às vezes a gente fica pensando,
empreendedorismo como as grandes empresas, como não sei o quê, sabe? Aquelas pessoas bem-sucedidas, aquelas pessoas trilionárias, né? E o que é isso, né? Acho que o empreendedorismo, ele vem com a vida, e eu fui vendo essa coisa do empreender depois. A minha avó, ela vendia pano de prato, alugava casas e vendia também botijão de gás. Ela era empreendedora, eu não entendia. E para minha avó, de acordo com o sistema, minha avó era desempregada, era dona do lar, sabe assim. A minha avó era empreendedora, então ela fazia o business e ela, Gente, ela não tinha que loucura emprego, isso, né? é desempregada, analfabeta e tipo do lar. Mas tipo, eu falei assim, cara, minha avó, mas isso vem com uma construção social, né? Vem quando você já entende um pouco do que você tá, onde você tá. Eu não imaginava que eu era empreendedora. É, mas as pessoas também, elas vão falando, elas vão te dando esse nome. Então hoje eu realizo viagens com mulheres negras, né? Eu realizo alguns eventos, né, dessa coisa do empreendedorismo. Eu tenho meu livro, eu tenho e-book, né? Então a gente vai empreendendo. Eu tenho uma loja que é muito engraçada, porque a gente é multi. Eu tenho muita roupa colorida, eu ganho muita roupa de vários países, assim, roupa do Tajiquistão, tanto que empresas como Sky, a Google, quando tem eventos assim que eles precisam filmar, eles me contactam para alugar roupa. Olha! Porque as pessoas são muito, tipo, não são normais, elas são, sabe? Então eles alugam. Então muita pessoa jurídica liga, olha, eu preciso de roupa esses dias, semana passada. Alguém ligou, olha, acho que você não tá no Brasil, mas eu preciso de roupa de rei e rainha. Eu acho que é um pouco essas roupas que você usa. Aí eu falei assim, gente, roupa de rei e rainha. E aí eu tava no Brasil, né? Eu falei, não, eu tô no Brasil, vamos lá, eu vou mostrar o guarda-roupa, né? E aí eu mostro o guarda-roupa e eu assim, gente, e não é verdade que é roupa de rei e rainha? E aí eles mandam fotos, assim, né? Que é com muito ouro, com muito dourado. E é isso, eu também alugo roupa, eu faço brechó das minhas roupas, sou a pessoa mais desapegada desse mundo. Então, tipo, eu usei, daqui a pouco alguém fala, eu quero, olha, até tem um stories, né, que eu mostro, tipo, ai, você chegou e eu vi você usando tal roupa. Eu falo, eu quero, leva. Você não tem medo de desapegar? Eu assim, não, porque eu vou ver minhas roupas, eu vou ver minhas coisas sendo usada mais que eu tô ali em trânsito, tô ganhando, tô comprando, e acho que tem que circular. Então, é isso, assim, ver de todos os momentos possibilidades. Eu acho que nem oportunidade, acho que é possibilidades, e nem tudo é sobre ganhar, sabe? Assim, e muito, assim, ó, eu fico feliz e acho que o mundo ele vai ser melhor. Não é sobre só ganhar, é só a gente poder trocar, a gente poder pensar possibilidades. Conta um pouco mais pra gente, então, como que surgiu a sua empresa de viagens, o seu empreendedorismo e como que é ser dona dos seus próprios negócios? Pois é, isso ainda tá muito maturando, assim. Eu não acho. É isso, assim, eu não acho que eu sou dona de uma empresa. É Por de isso, várias. Ó, de tem de várias, viagem, viu? tem Não de é? roupa, tem de ela, Eu ela é faço a dona. gestão das empresas. Ah, louca, eu faço gestão. Eu, como enfermeira, né, eu não, eu trabalho com mais gestão. Eu não vejo paciente há anos. Então, se você passa mal, eu não sei, tá? Cuidar. Então, eu sempre fui voltada muito para a gestão, de gerir projetos ao redor do mundo, ou enfim. Então, eram 10 projetos eu gerindo, 5 projetos e fazendo toda a gestão. E isso acontece também com esses empreendimentos que eu tô, assim, né? Tem um time por trás de tudo isso. E um time muito bom, assim, sabe? Pessoas realmente muito potentes e que podem ser meu braço, assim. Então, a minha função ali é gerir, é conseguir fazer com que as pessoas que estão comigo, né, elas possam trabalhar com prazer. E acho que é isso que a gente vê, né? A gente deseja nos nossos empregos, que a gente possa ter autonomia, que a gente possa conseguir ser autônomo, assim, sabe, para tomada de decisões. Então, eu faço um pouco dessa gestão à distância, por isso que eu volto um pouco agora para o Brasil, e também desse lance de mulheres negras viajantes, né? A gente sabe, mais uma vez, né, que eu falei que foi da minha infância, do direito ao lazer.
ele vem mostrando muito hoje que também é uma pauta que precisa ser trabalhada, né? Essa importância do direito ao lazer, essa importância do pertencimento. Então, muitas mulheres negras hoje, elas vivem para trabalhar, né? Eu vejo muitas mulheres que hoje têm ganhado dinheiro, mas o quanto vivem trabalhando 20 horas por dia, 18 horas por dia, né? E que não conseguem pensar ou planejar um lazer, porque é um sistema que nos corrompe, assim, é um sistema que nos imobiliza. E aí até ontem, indo ao museu, né, a Afro mostrando isso, eu vi que muita gente não conhece, gente daqui, assim, sabe? Por que a gente não conhece? Porque não é dado direito à cultura. Então, a ideia é a gente poder resgatar isso. Eu faço muitas mentorias de viagem para gente, e muitas para gente que eu digo quem está ouvindo esse podcast, que é imigrante, viajar pode hoje ser uma rotina, mas tem muita gente que não sabe como ir. O que eu faço? Como que eu faço, sabe? É totalmente diferente quando você vai para uma imigração e tem uma cor da pele ali, né? Porque muitas coisas vão ser questionadas. Tem muita mulher também trans, mulher preta, que quer ir para o Brasil, que quer ir para fora do Brasil, né? Como que a gente lida com isso? Como a gente abraça essas pessoas, né? Porque nunca viajou para o Brasil. Tem uma amiga minha na Holanda, que é a Najar, que ela fala assim, ela trabalha, né, com assessorias de viagem e ela comenta, Rebeca, tem gente aqui que nunca comeu um filé mignon. Tem gente aqui que não sabe o que é uma carne, né? Tipo, esses dias alguém me falou o que é feta, né? E aí você fala, caraca, né? É muita gente. Então, acho que poder possibilitar isso, né? Para mim é sensacional, assim. E mais uma vez, é mais do que o dinheiro, sabe? Dessa coisa da empresa, ai, a empresa, né? E aí, tipo, coloca isso como inacessível para muita gente, mas vai muito mais do que o dinheiro, assim, são construções e poder dar essa possibilidade. E uma das coisas da viagem, né, do turismo, que algumas agências de turismo ela não engloba, é pensar da possibilidade de retorno ao continente africano. Pensar possibilidades de lugares que a gente possa ser visto e reconhecido, assim como nós, assim. Acho que quando a gente chega num espaço que a gente vê o semelhante, é tão gostoso. E eu, né, tipo, a primeira vez que eu fui para o continente africano foi em 2011. Então eu vou todo ano, isso para mim já tem sido rotineiro. Mas agora voltar para o Brasil e eu falo assim, gente, as pessoas são muito mais parecidas comigo, sabe? Assim, tipo, vem aquilo assim, as pessoas falam a mesma língua que eu, né? Mesmo tem muitos países lusófonos, mas que a língua não é igual à minha, assim, né? E aí eu falo, gente, eu fico olhando assim, sabe? Eu falo, ter essa coisa de tipo ver semelhantes. Obviamente, eu acho que todo mundo tem que sair daqui para ver os semelhantes, para ver as diferenças. E tem um vídeo que eu coloquei no YouTube recente que são umas criancinhas, né? Que elas tocam no Coisa mais linda. cabelo. O brilho no olhar do reconhecimento, mas também do descobrimento, né? De tipo, você parece comigo, mas você também é diferente. Olha que É, coisa incrível, olha isso. uhum, sim, então assim, acho que é importante, sabe, a gente desconectar, a gente desconectar, a gente se conectar. Essa coisa acho que vai fazendo um ciclo mesmo, né? Isso que é o mais gostoso e o mais importante. Então, é isso, assim, trazer possibilidades para quem nunca pensou em possibilidades. Essa é a ideia da Bitonga Não, e Pro. esse desse vídeo das crianças é muito bonito de ver a pureza dessa curiosidade. Não vem desse lugar de apropriação, de tipo, eu acho que eu posso tocar em você ou no seu cabelo, porque você é diferente e foda-se, né? Tipo, você tem aqui, eu vou encostar porque você assim. Não, você consegue perceber dessa coisa da criança, tipo, nossa, olha que legal, isso daqui não tem essa malícia, não tem aquela pergunta de como você lava seu cabelo? Como você faz isso? Esse
auto-intitulamento quase assim de propriedade, né? De tipo, você é apenas um corpo existindo ali que está servindo a minha curiosidade. Mas, né, a gente consegue perceber a diferença. Da mesma coisa em relação a olhares, né, na rua, na condição de mulher. A gente percebe quando é um olhar de tipo, ah, nossa, a pessoa bonita passou, ah, uma pessoa diferente, ah, legal, passou. E aquele olhar de malícia, né? E dessa coisa das crianças também, né? Dava para ver no olhar delas, tipo, um encantamento. Uhum, sim, sim. E é isso, assim, tipo, a gente tá falando de Namíbia, a gente tá falando de África. E era uma mulher negra viajando, assim, sabe? E talvez quem passe ali naquela Sozinha. comunidade sejam mais pessoas brancas. Sim. Teve uma vez que eu fui a um quilombo e enquanto enfermeira, né, na época da pandemia, em Goiás, Quilombo Calunga. E eu fui com o pessoal do Ministério da Saúde e era muita gente, é engraçado. Mas eram 3 pessoas brancas, eu e o motorista, né? Então o motorista foi, levou a gente, o motorista era negro e eu. Então quando eu chego na casa, porque eu que estava fazendo toda a parte de planejamento estratégico, as crianças ficavam paradas assim, me olhando, né? E uma das pessoas do Ministério da Saúde falou: sabe por que ela tá te olhando? Eu falei assim: não. Ela falou: porque acho que ela nunca viu alguém assim, tipo, do governo, né? Alguém aqui, como eles, né? Ocupando esse cargo, alguém com saber. Então, isso também impacta, né? Indiretamente. É a mensagem subliminar, né? Acho que a gente pode, o que essa menina vai levar. E tem muita gente que me segue e fala, eu vim de orfanato, e quando eu vejo você, eu falo, caraca, para essas pessoas que estavam ali, né, pensando comigo, sonhando comigo e pensando possibilidades. Queria mudar um pouquinho de assunto e falar mais do seu livro. Você Uhum. escreveu nesse livro contando a sua experiência sobre ser uma mulher negra viajante ao redor do mundo. Da onde, como que você conseguiu assim falar, tipo, hoje eu vou ter mais um rótulo, né? Vou ser escritora. E não só isso, né? Processo de escrita e colocar no papel essas experiências, né? Contar essas histórias e desses insights que a gente acaba tendo, né, enquanto viaja, experiência com outras culturas, de tipo, cara, como isso me impactou e de certa forma eu quero levar outras pessoas comigo nessa viagem através da minha escrita, já que é uma coisa que você gosta muito de fazer também, né? Sim, sim. Eu acho que assim, muitas coisas, eu gosto de levar minha vida muito leve, sabe? Eu não quero ficar tipo, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não, não tenho que fazer nada. Mas se as coisas elas vão fluindo prazerosamente, eu acho que ela flui. Então, a escrita, ela vem como um processo de cura, né? Um processo terapêutico mesmo, porque eu tinha ido para o Tajiquistão, era tudo novo para mim. Eu, na minha infância e adolescente, eu amava escrever carta. Sabe assim, tipo, lia o livro, o gibi, ou no jornal de domingo, que vinha o nome da pessoa e o endereço dela para mandar carta. Não sei se você Gente, foi dessa época. Eu escrevia eu para as pessoas. talvez fosse dessa época, mas eu confesso para você, na minha casa, a cultura de jornal não tinha. Eu lia Olha só. gibi, lia revista, mas não jornal. Do gibi da Mônica tinha assim, tipo, faça amiguinhos, né? E aí alguém colocava o endereço. Olha que loucura, né? Porque hoje a gente Gente, que nunca perigo, passaria. endereço das pessoas. Pois é, naquele momento não era perigo, né? Porque a gente não tinha essa coisa e era crianças que escreviam. E eu escrevia para as pessoas. Ai, te faço amiguinho. Então eu lembro que eu tinha uma amiga, Agatha. Eu contava dos meus irmãos. Foi muito interessante porque ela devolveu todas as cartas para mim recentemente. Então, assim, era a minha contando minha vida, ela, assim, sabe? Olha, hoje eu briguei com meu irmão, hoje eu não sei o quê. E aí eu vou viajar, vou assim, cara, eu vou para um país que eu não sei nada, ninguém sabe nada. E aí eu queria contar tudo aquilo, mas assim, eu nunca pensava em um livro. Não, era para mim que eu escrevia. E uma das cartas
eu paro de escrever, porque eu entendia que não era todo dia que eu precisava escrever. Mas aí depois eu volto e falo, não, eu tô escrevendo pra mim. Tô escrevendo pra mim. Por que eu tô escrevendo? Pra mim. E aí ela vai fluindo, vai melhorando, vai, sabe? Eu vou contando as coisas, e aí ele vai ficando melhor, o livro vai ficando mais interessante. A minha avó é parte, né, desse mundo físico, e eu também escrevo esse momento, então ele vai sendo muito terapêutico para mim. Obviamente que aí quando eu chego em Moçambique, né, que já é outro país, a minha escrita é diferente. Aí hoje eu acho que eu já estou no segundo, terceiro, por isso que eu volto para o Brasil para organizar essas escritas que são em forma de carta, mas que também eu quero mudar um pouco da minha escrita, né? Mas eu vejo que eram as cartas que me salvavam. Então eu ia, escrevia a carta, aconteceu tal coisa, ia lá e escrevia a carta. E foi indo assim, eu falei, não, eu vou lançar um livro, vamos ver como vai ser. E foi ontem, eu também andando assim, eu já vendi 1.600 livros. E eu conheci um escritor na África do Sul, por sinal o rapaz é muito bom, e ontem ele estava celebrando 400 livros, e aí ele me liga e fala, Rebeca, eu vendi 400 livros, e ele é uma pessoa muito importante no país, assim, em Soweto. Eu falo, cara, eu vendi 1.600 livros, olha isso, sabe? O quanto chegou para muita gente esse livro. Então, foi assim, a prática de escrita como cura. E se a gente assim tá aí, né, vivendo no mundo enquanto imigrante, a gente fala muito da terapia. E falando com o meu melhor amigo, ele falou assim, eu precisava ir na terapia todos os dias. Aí eu falei, escreve, começa a escrever, porque eu acho que é uma forma da gente conseguir colocar para fora que muitas vezes a gente não coloca, né? Da gente Até conseguir organizar organizar. os pensamentos ali que às vezes você não consegue dar forma ou desenha, né, gente? Tenta ali dar estrutura para aquilo. E aí, quando lançou o livro, as pessoas falavam assim para mim, é a Rebeca do passado escrevendo para o meu futuro. E é isso, assim, sabe? Que quando eu olho para trás, eu falo, gente, olha só o que eu passei, o que eu escrevi, o que eu vivi. A parte que eu conto do ciclone é muito interessante, até meu olho vai encher de lágrimas, assim, porque a minha mãe não consegue ler essa parte do livro, porque foi muito doloroso. Mesmo eu escrevendo, meu avô não lia. Meu avô também partiu. E tinha outras mulheres, assim, que eu sou muito. Mesmo eu sendo viajante, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de relações humanas, interações humanas. E tinha muitas senhoras no bairro que eu cresci que elas gostavam, assim, de mim, sabe? Tipo, de amar, sabe? Tipo, de orar, de rezar por mim. Enfim, sempre perguntar. E elas não liam. Elas não liam. E aí eu faço livro, áudio, vídeo book no YouTube para as pessoas assistirem e eu vou lendo o livro para elas e colocando as fotos assim. E para mim foi muito rico assim poder entregar um livro fora da forma escrita, porque infelizmente muita gente não lê, né? Essa não é uma realidade, a gente não lê. Mesmo a gente morando assim, né, no exterior, às vezes há algumas dificuldades da gente encontrar o livro na nossa língua. E olha lá quando a gente fala, que às vezes tem muita gente que não fala a língua, né? A gente poder se conectar. E mesmo eu estando muito em trânsito, eu falei, gente, a gente já está no mês de abril, eu já li 4 livros, né? Então, o quanto isso inspira, o quanto faz a gente conseguir organizar pensamentos e entender que nem sempre um livro bom é um livro com 1.000 páginas, um livro bom precisa ser grosso, ou isso vai te fazer mais intelectual. Mas a gente conseguir ler livros de 50 páginas, um pouquinho, se permitir um pouco. Interessante você falar isso né, de algumas pessoas não saberem ler, que na década ali né, nos anos 80 e 90, taxas de analfabetismo eram algo muito reportado, né? E teve inúmeras campanhas, então, principalmente, né? Então, tá, crianças conseguiram colocar muitas crianças na escola, só que aí tem essas pessoas adultas que às vezes o máximo que sabem ali é assinar o próprio nome
e tal. E aí, quando a gente pensa nas taxas atuais, quando a gente fala só uma porcentagem, parece um número tão baixo que eu procurei aqui agora, então, os dados do jornal da USP, falando que as taxas ali em 2022 eram de 5,6%. Gente, é um número É pequeno, alto. né? Quando a gente pensa porcentagem. Só que aí, o que isso significa em questão de indivíduos? Para a questão, né, da população que tem no Brasil. São mais de 10 milhões de pessoas. É muita gente, a gente não tem a dimensão, e não é só ler. Porque quando a gente vai para a escola, e isso acontece também muito na língua inglesa, quando a gente está aprendendo uma outra língua, é exercícios de interpretação de texto. Porque ele vai dizer, o que você entendeu? É a Nossa, o que primeira falta! pergunta. Gente do céu, que falta também, olha, de interpretação de texto. E de muita gente, assim, muito bem alfabetizada, muito bem obrigada, nível universitário para cima, tá? Falta compreensão. Então não é só ler, né? Então ele pega um número bruto que às vezes a pessoa fala, mas é tipo, é a falta de. Tipo, não é só ler, é você conseguir entender, é você conseguir, né? E também poder escrever. E uma das coisas que eu tinha muito medo, e eu achava, acho que é a síndrome realmente da impostora. Eu vim de uma educação deficiente. Eu vim, isso para mim eu era sabido, assim, né? E, mas eu fui audaciosa, porque quando eu li o livro da Carolina de Jesus, e o livro que mais vende dela, e até de novo me emociono, que é o do Quarto de Despejo, o livro que mais vende é o que tem erros de português. E ela escreveu, ela não teve medo, né? E ela escrevia, a mensagem dela estava lá. Então acho que muitas vezes a gente. E ela fala, né, que o marido falava: você está escrevendo por quê? Está escrevendo para quê? E a gente precisa fazer esse exercício mesmo. Tipo, eu tô escrevendo pra mim. E ela falava, eu tô escrevendo pra mim, um dia eu vou ser escritora. E aconteceu, né? É tipo, obviamente ela falava, um dia alguém vai me ler. Um dia alguém vai me ler. E um dia alguém leu. Eu escrevia pra mim. E eu falava, se tá errado, tá tudo bem. Ali tá o meu sentimento, né? Tanto que até para traduzir pro inglês, eu ficava meio que assim, ai, será que vai perder o sentido? Pode perder o sentido? Mas estava ali, estava para mim, sabe? Estava feito e eu era muito tipo essa paz que vinha e quando eu vi outros livros eu falava, nossa, tem erro, mas tudo bem ter erro, né? Porque eu não estou aqui para passar na universidade, para um doutorado, isso não. Por mim, é para mim. Opa, mas porque a vida também é assim. A gente também tem erros. E é muito. Porque esse podcast, para mim, também ainda continua sendo, mas principalmente no início, aquela coisa, né, do homem hétero querer dar palpite quando você principalmente nem perguntou. Ah, mas você já pensou em fazer desse jeito, não sei o quê? Não, esse podcast é para mim. Acima de tudo, eu faço ele para mim, por mim, né, e por outras, mas ele sim, ele é para isso. Uhum, E ele vai continuar evoluindo de uma maneira que ele continue sendo com essa essência do começo, de que é um podcast para mim. Que não vai vir nenhum homem falar para mim: ah, mas você podia dar dicas de imigração para a Austrália, de visto de estudante. Não é o meu objetivo, não é o que eu quero. Se você quiser, você que cria o seu falando disso. uhum, E eu quero ler o seu livro com talvez um possível erro de concordância, porque é assim que a gente faz a vida. uhum. Sim. Sim, a gente. Acho que quando a gente migra, ou a gente viaja, ou a gente toma qualquer decisão da nossa vida, obviamente a gente pensa que não vai ter erro, mas se errar, e eu falo isso muito pro meu time de mentorado, assim, gente, o errado, ele é tão certo. O errado, a gente não tem noção do quanto errado é muita coisa boa, assim, sabe? Tipo, já pensou o ciclone?
ai, foi uma coisa errada, sabe assim, tipo, foi a pior coisa. Mas ela foi tão boa para mim emocionalmente, fisicamente, mesmo me emocionando, mesmo que eu tive alguns traumas de não poder ver chuva, sabe? Mas ela me construiu de uma forma tão imensa, então assim, tipo, uma coisa ruim, realmente, um ciclone é ruim, você acha que você vai morrer esse monte de coisa, mas o quanto aquilo ele te transforma, sabe? Então, a gente conseguir ver algo positivo, assim, sabe? De um erro, de uma dor, e tá tudo bem. Não, deixa, não tem problema. Tinha uma frase que eu falava assim, Mon amour, bom dia, Mon amour, mas era um francês, tipo, que eu mostrava muito em português, assim, sabe? Então eu falava assim, ai, que não sei o que, tá escrito errado, a galera francesa vinha assim. Eu disse, não, Esse mas a ideia é o errado mesmo, é o errado, porque é brasileirado, sabe? É a nossa história, a nossa cultura, e a gente não precisa ficar justificando pro outro. A gente tem que fazer, a gente tem que ir lá e faz, assim. É melhor o feito do nosso jeito do que o não feito. engraçado você falando, e agora eu lembrei de uma música do Teatro Mágico, Os Azulejo, que tem numa certa parte da música, tem pessoas falando palavras erradas. Ai, gente, agora. Ai, gente, esqueci, mas escutem aí a música Azulejo do Teatro Mágico. E é engraçado porque, tipo, até aqui em casa, conversando com a minha cunhada adolescente e com meu marido e tal, tem algumas palavras que a gente gosta de falar errado porque soa melhor, porque é engraçado, que, né, é triste, tipo, a gente achar que só quem fala perfeitamente e escreve com todo, que sabe. Gente, eu não sei a diferença dos quatro porquês e como escreve todos os porquês, e tipo, e se eu escrever o porquê errado, você vai entender o contexto do negócio, então me é. Sim, sim. Acho que aqui fica um grande aprendizado, assim, para mulheres imigrantes, né, para as pessoas que estão viajando, da língua. É isso, assim, sabe? Se a gente não tem medo de errar, a gente nunca vai falar. A gente nunca vai se comunicar no país, assim, não tenha medo de errar. E aí, se você tem a síndrome de impostora, né? Ai, eu tenho vergonha. Hoje eu não tenho vergonha de falar, tal. Mas, porque eu vi muito europeu vindo pro Brasil e eu trabalhei com muito europeu, né? Então, tipo assim, a gente tinha o mesmo cargo, algo do tipo, e eu falava assim, cara, tu não fala português, sabe? Assim, tipo, mas eles, isso na sua maioria, homens, brancos, europeu, sabe assim? Ele não tem medo, eles aprendem isso na escola, assim. Não tem medo. Fala, arrisca, mesmo se você não conseguir falar, vai se arriscando, porque depois, um momento, você vai estar melhor, assim, sabe? Mais fluente. Não procure a perfeição. Erre, tente. Ah, eu tô na Holanda, não falo holandês. É tipo isso. Você vai se comunicar. A gente vai conseguir se comunicar. Errar, não tenha medo de errar. E você já, tipo, até quem tá ouvindo, né, já é uma vencedora, que não é fácil migrar para outro país. Talvez você já chegou falando a língua, tem gente que chegou não falando a língua, mas você já arriscou. Então, assim, de todas as coisas que você já fez nessa vida, eu já sou muito orgulhosa. Eu nem conheço vocês, mas eu já sou orgulhosa. Toda vez que alguém fala, meu, eu emigrei, eu falo, nossa, parabéns, assim, sabe? Porque não é fácil. Eu admiro cada uma dessas mulheres. Gente, mudar de cidade dentro do próprio Brasil, mudar de estado. Quantas. Gente, às vezes mudar de bairro já é difícil. E é isso, né? Faz parte da gente ir se descobrindo. E nesse descobrimento, como foi que você descobriu o nome que você queria dar para sua agência de viagens que a gente não falou aqui ainda? E eu queria que você contasse um pouquinho da história dessa palavra, desse nome e o que exatamente vocês oferecem de serviço para quem gostaria de viajar com vocês. Sim, a Bitonga Travel, Bitonga, né? É um povo, é uma etnia moçambicana que fica na região de Inhambane. Inhambane
é conhecida como terra de boa gente. Assim, realmente, as pessoas são incríveis, incríveis. Então, em 2016, né, quando eu falei eu quero morar em Moçambique e vi esse chamado, eu fui para essa região de Inhambane. Esse ano eu fui de novo, lembrar isso. E, e eu ouvi as pessoas falando e falava, gente, que língua linda, que língua linda, que língua. Ai, eu fiquei apaixonada por aquelas pessoas, por aquela língua. Eu falei, Bitonga, é isso, Bitonga, Bitonga. E aí a gente teve um encontro, uma viagem para o Guarujá, com mulheres e homens negros viajando, que a gente queria pensar em uma proposta tipo de pessoas que viajavam. Assim, eu queria conversar, eu queria poder ter a possibilidade de encontrar mais pessoas como eu e também fazer essas conexões. E aí, sabe, a gente precisa de um nome. Aí eu falei assim, um nome? Bitonga, Bitonga Travel. E assim, eu não gosto muito de usar palavras em inglês, mas eu acho que viagem, ela não resume o que travel pode resumir, sabe? Viajar, a gente sempre lembra de algo distante, a gente pensa tipo, uau, né? E travel, se a gente for traduzir, ele fala sobre percorrer, transitar, viajar também, ir, né? Então ele vem com outras coisas que vai muito além do que a gente pensa de viajar. Eu vou viajar. Quando alguém fala, eu vou viajar esse final de semana, você fala, ai, que legal. E aí já pensa uma bala de rodinha, já pensa avião, já pensa um monte de coisa, já pensa ônibus, já pensa estrada. Mas nem sempre, né, a gente poder permear, a gente poder transitar pelo nosso espaço, assim. E isso é uma coisa que eu sempre digo. Eu quero ser viajante igual você. Eu falei, se você não viaja na sua cidade, se você não viaja no seu bairro, você pode ir para qualquer lugar do mundo que você vai ficar dentro de casa. Você não vai ter esse espírito. Então é algo que a gente vai tendo que fazer pouco a pouco, assim, sabe? Começando assim com a lição de casa. E aí foi. A gente é um coletivo, né? Enquanto mulheres, é um coletivo empresa também, que a gente realiza experiências. Então, são desde tour. A gente fez uma viagem de mulheres negras na Europa, que foi para Paris. A gente fez um encontro em Londres. A gente já foi para a Bélgica. Fizemos uma viagem para a Colômbia com 25 mulheres, que é o maior festival de música afro na América do Sul. Foi a coisa mais linda. A gente fez agora África do Sul, um intercâmbio de 30 dias. Então a gente vai realizando essas atividades, tem desde um site que dá dicas de viagem, né? Tipo, como vou viajar, o que eu posso fazer, destino, mas escrito de gente igual a gente, né? E acho que isso é o mais enriquecedor. A gente também tem um podcast que chama Bitonga Travel, que fala de destinos, assim. Acho que a maior ideia é pensar gente como a gente, sabe assim? É a pessoa igual a mim, né? Sei E bem, então, esse podcast é exatamente por isso também. É de mulheres comuns, entre grandes aspas, sem nada de especial. Mais uma. sim. Então é isso, assim, é trazer que a gente pode. E o nosso diferencial também são mulheres de 18 a 70 anos. Já vinha de mulheres de 75 anos, assim, sabe? Gente, De ir que para a incrível. Colômbia, que nunca foi. O nosso tempo é diferente, infelizmente, assim. Quando eu fiz intercâmbio de língua inglesa, foi 2013. Nem lembro quantos anos eu tinha. 30, não, 30 e tinha 27 anos, entende? Eu fiz meu intercâmbio com 27 anos. Né? Hoje a gente foi para o intercâmbio que foram mulheres de 60 anos. Então, a gente, mesmo que o nosso tempo tá diferente, ok, a gente ainda pode. Não há tempo assim, sabe? Então, a gente pode tudo. É o tempo certo sempre, né? E quais são os desafios em ser mulher ou imigrante que você já passou nesses seus lugares inusitados de moradia, mas também, quem sabe, aí de viajante? Acho que um dos problemas que eu já passei é a questão de racismo e assédio, assim, sabe? Isso é o que me afeta muito, assim, porque primeiro que a gente está imigrando num país, né? E todos esses países não importa, né? Quem você é, de onde você veio,
xenofobia também, né, dessa questão do sul global, deles não entenderem que você tem conhecimento, que você pode ocupar esse espaço, que você fala a língua. Então isso sempre é muito, tipo, questionado. Na altura da minha vida, eu com mais de 10 anos, né, trabalhando, que trabalhei na área da saúde, eu não preciso provar quem eu sou, sabe? Então isso é muito ruim, isso é muito danoso, né? Mesmo a gente falando de países considerado aí primeiro mundo, mas com muitas aspas, né? É sempre muito questionado. Então, para mim, sofrer racismo, questões de gênero, questões de território, né? Xenofobia, é muito pesado. Então, para mim, isso foi o que mais afetou. Obviamente, muitas mulheres imigrantes, elas vão dizer, eu nunca sofri isso. E uma das minhas respostas é, ocupe um lugar de poder. Ocupe um lugar de poder para você ver. Então, depende da posição, do lugar que você está, isso não vai ter. Mas eu tinha um cargo altíssimo, assim, na Europa. Altíssimo. E, e isso era questionado, né? E às vezes de formas muito subliminares, né? Então, a gente precisa pensar isso, a gente espera, né? De quem para quem que a gente está falando. Então, isso para mim doeu muito. São microviolências, né, que afeta a gente, que pode paralisar a gente, que pode afetar, principalmente por essas questões também climáticas, porque são países, né, não só de pessoas, mas são frios, que você não tem rede de apoio, e como que a gente precisa estar muito bem mentalmente para a gente não surtar, não pirar, e não fazer desse sonho ser um peso, sabe? Rebeca, foi um prazer conversar com você. Eu agradeço muito pela sua presença. Mas antes de terminarmos, vamos para a nossa lupa cultural, que é aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. Começando por Super. você. Ó, Bom, bora. a gente já tem alguns seus aqui, né? Então, gente, Bitonga Travel, tem a Uhum. empresa em si, tem o podcast. Então, gente, vou deixar o link aqui também. Tem o livro. Qual Isso. que é o nome do livro para você já dar? Eu já tenho aqui escrito, mas né, fale você mesma. Escreviver, tipo, escrever e viver, sabe assim? Você vai escrever Uhum. e você vai ver. Escreviver junto. Cartas de uma viajante negra ao redor do mundo. Sim, esse é o nome do livro. Eu ponho meu nome lá, né? Rebeca Aleteia. Na Amazon você consegue encontrar, você pode ver meu livro lá no Kindle. Uhum. E aí, o que, que você tem consumido por aí que você gostaria também de deixar de indicação para os nossos ouvintes? Sim. Eu tô lendo esse mês de abril, né? É comemorado o dia 19 de abril, foi comemorado o Dia das Pessoas Indígenas. E eu tô lendo um livro que eu acho que muitas pessoas precisariam ler, assim. Eu tô lendo um livro que eu vi na casa da minha amiga e eu sou viciada por livro, que é sobre afeto, que é Jenny Nunes, né? Que ela fala sobre essa coisa do afeto, né? De uma forma indígena. Então, acho que vale a pena ler esse livro. É para a gente Gente, vale a pensar. pena seguir o Oi? Instagram dela, que é ótimo também. Descolonizando afeto, experimentações sobre outras formas de amar. Então, acho que é uma dica, assim, às vezes a gente lê muitas pessoas, mas eu já indiquei meu livro, né, enquanto uma mulher negra, mas a gente pensar em mulheres indígenas, a gente pensar que nós, enquanto brasileiras, a gente somos afro, nós somos indígena, e que a gente precisa muito conhecer as nossas origens, as nossas raízes, que a gente pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente entende que o Brasil é só Brasil, né? Mas o Brasil, ele não é só São Paulo, não é só Rio, não é só Bahia. O Brasil é Brasis, então são vários países e a gente precisa realmente entender a nossa história, a nossa cultura, para a gente conseguir
mostrar também para o mundo, além de um território que a gente viveu e que infelizmente a gente não pôde andar todo o Brasil, mas que a gente possa compartilhar mais nossas culturas. E durante a nossa conversa também você comentou de outro livro, gente, então eu vou colocar aqui na listinha de indicação, que é o Quarto de Despejo, da Carolina. Carolina Maria de Jesus, acho que é incrível a gente poder ler. Eu li uns livros recentemente, gente, mas eu não gravei o nome, então vai ficar para uma próxima gravação. Mas eu tenho uma animação barra, tipo, minissérie da Disney Plus, que é uma animação que passa numa Nigéria afro-futurista, que chama Iwaju. É lindo demais. Ai, coisa mais fofa. É incrível. Passa, tipo. E mostra muito essa coisa da diferenças de classe, então, ascensão social, que por uma questão de você querer fugir da violência, você acaba isolando, né, quase que assim, num castelo, os seus, para que nada de fora consiga penetrar esse castelo, mas criança é criança e quer descobrir, quer desbravar, e essa coisa do eu quero saber de onde você vem, pai e mãe. Eu quero saber, né, da sua história, eu quero conhecer um pouco mais disso. E como que uma menininha vai assim, querendo desbravar, e o controle do pai de querer protegê-la de tudo. Só que, como você mencionou durante a nossa conversa, né, dessa cultura capitalista que é o que temos vigente da gente trabalhar tantas horas por dia, esse pai criou tudo isso de infraestrutura para essa criança, para que ela fosse protegida, mas ele não passa tempo com ela. E às vezes tudo que ela quer é uma fagulha ali de afeto, que nem no próprio aniversário. Gente, super spoilers aqui, tá? Mas lidem com isso. Que nem no aniversário da menina, ele, né, o trabalho tá ali tomando mais tempo. Então, fica a dica, gente. Vou deixar todos os links aí pra vocês acharem direitinho, mas é lindo. É linda essa Vou animaçãozinha. assistir, vou assistir. E, gente, a Fabiana sempre me dá um treco. Rebeca, qual que é o seu arroba? Onde as pessoas te encontram? Para saber um pouco mais e acompanhar as suas andanças pelo mundo. Assim, então é Rebeca com 2 Cs, Aleteia com TH. Então, esse é meu nome, e aí vocês vão me achar aí nas redes sociais, vão me achar. No podcast também é só colocar meu nome, que aí vocês vão achar. Rebeca com 2 Cs, Aleteia com TH. Gente, o podcast tem, assim, mais de 150 episódios, então vão lá maratonar, que tem bastante dica de inúmeros lugares do mundo inteiro e do Brasil. Muita coisa do Brasil também, gente, que Brasil é bom de viajar, não esqueçam disso. Rebeca, eu amei. Agradeço muito sua disponibilidade de conversar com a gente. Agradeço muito. E, gente, vão também lá nos seguir no Mulheres Imigrantes Pod, que a gente também deixa aí todo o conteúdo, tudo linkado, e vão lá conhecer a Rebeca. Muito obrigada, Bárbara, e muito obrigada a todas as mulheres que chegaram até aqui nesse podcast. É sinal que a conversa foi gostosa. A gente não pode ter esse contato, mas é isso mesmo. Vão lá, manda mensagem, eu respondo. Eu adoro responder. Eu adoro ter essa interação, porque eu amo gente, eu amo pessoas, assim, sabe? Eu amo muito essa troca. Então, a gente se ajuda, né? A gente se apoia, a gente pode fazer essa troca, então fiquem à vontade. E eu desejo muito, muito, muito sucesso, muita prosperidade aí para o seu programa, tá? De mulheres imigrantes. Conte comigo sempre. Eu acho que a gente inspirar outras mulheres é fundamental. E parabéns, Bárbara, pelo seu trabalho. Não desista, continue, persista e saiba que tem aqui uma pessoa que te admira e que deseja muitas coisas boas para esse podcast.
Muito obrigada, gente. Olha, sejam igual a Rebeca, nos apoiem, manda para as amigas, manda publi, manda gente para patrocinar o podcast, manda tudo. E vão também no Apoia-se da Rebeca, que tem lá no link da página dela, e também do nosso, viu, gente? Que cada mulher apoiando outra mulher, a gente vai muito mais longe. Exatamente. Arrasou. Muito obrigada, gente, que nos escutou até aqui, e até o próximo episódio. Obrigada a todas que escutaram até aqui e também a patrocinadora desse episódio, Tagarela Migration. Adoramos receber comentários e feedback sobre os episódios, que você pode fazer no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, @mulheresimigrantespod, no Twitter, @mulherespodcast, e estamos também no YouTube, onde você pode ver esse episódio em vídeo. Aproveite que está nos dando essa força e deixe 5 estrelas no Spotify e um comentário falando o que achou desse episódio. Na Apple Podcasts também rola 5 estrelinhas. Favoritar no Google Podcasts, Deezer ou na sua plataforma preferida para não perder a notificação de quando sair um episódio novo. Esse podcast é uma produção independente, então não deixe de nos seguir e compartilhar para chegarmos a mais pessoas. Você também pode nos apoiar financeiramente com o preço de um cafezinho, chá, vinho ou até uma água no buymeacoffee.com/mulheresime. Todos os links estarão na descrição. Esse podcast foi produzido por mim, com apoio de Fabiana de Donato e editado por Soul Conceitos. Obrigada e até o próximo episódio.